Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele cuida de nós, mas um dia Ele nos sustenta, Ele é a nossa fortaleza, nós, através do Seu Espírito enviado pelo Deus vivo, em Seu nome, nós chegamos até Deus com ousadia, porque Ele nos concede espírito de ousadia e não de covardia. Maior é o que está em nós do que está no mundo, do qual já está condenado. E cabe a nós, como obreiros de Cristo, exercer o direito, clamar pela justiça. Para sermos justiça de Deus, temos que ser justificados por Cristo, o único que nos justifica, o cumpridor da lei. Através dele somos cumpridores, porque a obediência é o fim da lei. A lei se tornou antiquada, porque o elo da perfeição a cumpriu, e ninguém se alcança o elo da perfeição se não for por ele. Porque aquele que se julga forte, cuide para que não caia. É na nossa fraqueza que nós gloriamos, que Ele nos aperfeiçoa, a sua graça nos basta. O amor incondicional, o amor que nos constrange, o amor é benigno, o amor tudo suporta. E nós perseveramos segundo o seu amor, a forma correta de operar os dons irrevogáveis. Como ele nos disse hoje na primeira mensagem, se não negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz e segui-lo, não é digno dele, né? Porque ele é digno de toda honra e de toda glória. E quando nós negamos a nós mesmos, esvaziamos da nossa vontade e fazemos a vontade do seu Santo Espírito, carregando a cruz assim como ele carregou, não se amoldando segundo o mundo, esvaziando-se do mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. Aquele que odeia o seu irmão a qual vê, como podes dizer que ama a Deus a qual não vê? Porque temos que cumprir o amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Amar o próximo como a ti mesmo. Temos que, como Jesus disse, hipócrita, retira primeiro a trave do vosso olho para depois remover o cisco do olho do irmão. Como ele sempre nos ensina, ele nos chama para sermos guias de cego. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco, sucumbirão. Por isso é necessário alcançar a sabedoria do alto, a sabedoria pura, a sã teologia de Cristo, do qual nós anunciamos o Evangelho, o fundamento do qual nós devemos edificar sobre ele com responsabilidade, com temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento, que é desviar do mal. Temos que perseverar dia após dia, negando-se a si mesmo, porque ele disse, aquele que perder a sua vida, encontrá-la. Ele disse, aquele que amar algo mais do que a mim não serve para ser o meu discípulo. Aquele que amar mais seja a sua própria vida, não serve. Ele tem que perdê-la para encontrar a vida eterna. Aquele que amar mais o seu esposo, a sua esposa, aquele que amar mais o seu filho, a sua filha, não serve para ser o seu discípulo. Aquele que amar as coisas e o que há no mundo também não serve para o segui-lo. Porque
Nós seguimos segundo o reino dos céus. Nós acumulamos o tesouro no alto, aonde a traça e a ferrugem não consomem. O nosso celeiro é celestial, não é como o mundo, né? Jesus disse, não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muita morada. Nós temos que esvaziar do mundo para investir no alto dos céus, aonde grande é o galardão daquele que segue a sabedoria do alto, aquele que investe no que é celestial e não terreno. Como o próprio Paulo disse, aquilo que considerava que para mim era lucro, né, aquilo que para muitos é estimável, para nós é prejuízo por conta do amor de Cristo. Não apegamos em nada que há neste mundo material. Nós buscamos aquilo que é espiritual. Por isso que muitos não se compreendem as coisas espirituais por sendo carnais. Não há compreensão, porque o reino dos céus é diferente, segundo o mundo capitalista, segundo o mundo que vive na corrupção, segundo o suborno, violando o direito dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Nós operamos segundo a imparcialidade do Deus vivo, segundo a equidade, segundo o direito, segundo a sua justiça. Porque ainda que a justiça terrena não venha julgar as causas, as petições com equidade, ele é o juízo supremo, ele é aquele que tudo contempla, ele é aquele que nós confiamos. Jesus é o nosso advogado, aquele que nos defende diante do acusador, diante dos homens que às vezes não exercem o direito conforme o Senhor determina. Nós fazemos as nossas petições ao nosso juiz, do qual o Pai lhe deu o poder para julgar. Ele julga e nós apresentamos as petições a ele. E ele é aquele que age com direito, ele tem o cetro de ferro, despedaça todo o barro, é aquele que julga as nações, que expulsa todos os principados e potestades, destrói todas obras infrutíferas do diabo, obras infrutíferas que são do enganador, que engana multidões, para que venha investir naquilo que é terreno, para que venha buscar o paganismo, que venha a adorar estátuas de imagens, idolatria, do qual está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Não fará para ti imagem de esculturas. Por isso tem se levantado a ira do Cordeiro, pelo ciúme, porque o povo, as nações pagãs que amotinam em vão, têm causado ciúmes, no Deus Altíssimo, do qual concedeu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas muitos que o rejeitam, porque o dever de todo homem consiste em temer a Cristo e ter o entendimento que é do alto, que desvia do mal, porque o entendimento de próprios olhos não se desvia do mal, não se alcança a retidão, a sinceridade, a reverência, persevera-se com um espírito de erro, espírito de entorpecimento, aonde muitos que ele disse sobre o ministério da iniquidade tem nos falado, a Bíblia diz que como eles vão imaginando coisas
vãs que nada lhes acrescenta, Deus os adverte e eles não dão ouvidos, Deus permite com que eles acreditam na mentira, né? Que eles acreditam que aquilo que eles sabem, do qual eles são dogmáticos, é que é a verdade. O próprio Deus permite eles acreditarem na mentira. E isto é para que recebam o galardão segundo o que se planta, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Mas nós somos daqueles que temos não mente cauterizada, mas temos uma mente de Cristo, do qual temos a visão do reino dos céus, temos o entendimento do que Ele está fazendo. Sabemos que daquele dia e daquela hora nem os anjos, que são os ceifeiros, porque um é o que planta e o outro é o que colhe, nem mesmo o Filho do Homem sabe. Sabemos que o Filho do Homem está governando, exercendo o direito, expulsando as obras infrutíferas do diabo que já estão condenadas, porque ele já as condenou naquele sacrifício na cruz, que ele após entregará tudo ao Pai. E então virá o fim, porque somente o Pai sabe daquele dia e daquela hora. Porque Cristo disse ali na cruz, está consumado. Tudo se cumpriu, cabe a Ele agora expulsar, destruir todas as obras infrutíferas do diabo e entregar ao Pai. E então virá o fim, quando Deus, Ele sabe daquele dia e daquela hora. Mas em relação a isso, Deus nos ensina, sedes vigilantes, né? Porque a Bíblia diz que se a vida é passageira, como uma nuvem que se dissipa, como uma erva que é arrancada logo murcha, se alguns chegam a 70 anos e outros pela sua robustez 80, é enfado e canseira. E temos que ficar vigilantes dia após dia, porque quando lhe é pedido o Espírito, que o homem nenhum consegue reter o Espírito, viemos do pó e para o pó voltaremos, e já os mortos não sabem mais de nada, né? E então, quando se chega à primeira morte, alguns dormem em Cristo, que ouvirão a sua voz quando ele vier com os anjos, na glória do Pai Todo-Poderoso, na nuvem. E aqueles que estiverem dormindo em Cristo, ouvirem a sua voz, ressuscitarão, né? E já aqueles que, alguns vai ser para a vergonha, porque ele dirá, ainda que alguns dizem, Senhor, mas eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz curas, sinais, louvei e o adorei. E ele vai dizer, afasta de mim, malditos, eu não vos conheço. Vós participais no ministério da iniquidade, porque não tem o seu nome escrito no livro da vida. Muitos ainda que tinham serão riscados, porque não perseveraram segundo a verdade, e a fé tem que ser perseverante, guardar a fé e as boas obras que nos acompanham, para que a alma encontre repouso em Cristo. E assim como aqueles que estiverem de pé, ele dirá, vinde benditos do meu Pai. Porque aquele que persevera, aquele que o confessa, ele o confessa diante do Pai e diante dos anjos. Mas também aquele que o rejeita, ele diz, aquele que não me confessa, eu o rejeitarei diante do Pai e dos anjos. E nós temos que ficar perseverantes, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, mediador até mesmo entre os anjos. E ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós temos que saber
quem nós estamos seguindo, de onde ele veio, para onde ele foi. Cristo é aquele que é o pão da vida, que veio do alto dos céus e habitou com graça, com sabedoria, fez grandes sinais, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, que suscitarei no meio de vós um profeta, né, do qual Deus colocou em sua boca tudo que havia de falar, do qual Deus o utilizou fazendo cura, ressuscitando, fazendo grandiosíssimos sinais, e todo aquele que persevera segundo o seu Espírito também faz as mesmas obras, né? Porque se Ele está em nós e nós nele, somos imitadores de Cristo, anunciamos a verdade aos povos, para que venham se arrepender de seus maus caminhos, para que venham alcançar a sabedoria, para que os seus dias vão bens e longos nessa terra. A Bíblia diz que um pecador, ainda que viva 100 anos diante da transgressão, há mais esperança para aqueles que repousam em Cristo, aqueles que seguem segundo a sua sabedoria, desviando do mal, porque persevera nas boas obras e na fé, e alcançará repouso para a sua alma, alcançará, ali haverá paz, ali são as águas tranquilas, os pastos verdejantes, ali não haverá mais morte, ali não haverá choro, ali haverá só paz, seremos como anjos, já não se dão em casamentos, ali todos como Jesus disse, aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será minha mãe, ali será como unidade, membros dos membros, a noiva que adentrou e houve o casamento, e o Deus Altíssimo, o Emanuel, o Deus é conosco, o marido espiritual, a mulher virtuosa, do qual é coroa para seu esposo, tamanha honra, e nós o adoraremos, juntamente com os conservos, que são os ceifeiros, declarando: Santo, Santo, Santo tu és. E é isso que nós almejamos, né? Aquele que perseverar até o fim, dar-te a coroa da vida. Não vê os atletas, né, que submetem a esforços físicos, exercícios o ano todo, para no fim alcançar uma medalha, um troféu, né, algo que é simbólico, e eles têm que cumprir ali os regulamentos da prova, além do exercício constante. Assim somos nós temos que exercitar a fé constantemente e seguir os regulamentos, que são os mandamentos, que é a lâmpada, e o Evangelho, que é a luz, que dá luz à lâmpada, que são os mandamentos. Nós temos que ser obedientes aos mandamentos para alcançar a coroa da vida, né? O exercício constante da fé e seguir as advertências do Espírito, o ensino do Evangelho, as advertências do Espírito, que nós perseveramos no caminho, né? E os atletas recebem uma medalha, um troféu, aqueles que ganham, né? E nós alcançaremos a coroa da vida, algo que é eterno, algo que é glorioso, que Ele nos compartilha, a honra, a glória e a imortalidade, né? Nota-se que não são todos os atletas que vencem, né? São poucos, né? Assim será a Bíblia diz, o pequeno rebanho, né? Porque é um pequeno rebanho que vai herdar. Porque está escrito, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos os que perseveram, né, segundo a perseverança rumo
a qual nós alcançamos, nós seguimos com esperança, né, a salvação e a vida eterna. Nos revestindo do capacete da salvação, da espada, né, cingir a espada na cintura, ó herói, cingir a cintura na verdade, que liberta, que cura, manejando bem a espada, que é viva e eficaz, tanto no ataque como na defesa, que é a palavra, que é a água transformada num vinho novo, vinho definitivo, e nosso coração se enche de alegria, se embriaga do vinho novo, né, que é a unção que despedaça todo o jugo, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, do qual somos ministros de uma nova aliança, perseverantes segundo a luz do Evangelho, resplandecendo para os povos e as nações, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar um único mediador. Porque se não negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e o segui-lo, não é digno dele, né? Mas já aquele que persevera, tamanha honra receberá que ele nos compartilha. Ele não divide, né? Mas ele nos compartilha através do seu Espírito a honra, a glória e a imortalidade. E em mais um dia perseverantes, né, nas boas obras e na fé, através do exercício constante, discernindo entre os Espíritos, examinando as Escrituras, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. É um final de dia abençoado a todos. O amanhã o Senhor já preparou, porque nele está a nossa confiança. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui ao irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.